O Ronaldo Caiado, que é pré-candidato do PSD à presidência, foi governador de Goiás, reagiu a essa atuação toda de Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O Caiado classificou o pedido do senador ao governador Trump para adiar as tarifas como inaceitável. Vamos ouvi-lo. Você vê falhas de um candidato também, e com todo o respeito a ele, do Flávio, em se colocar também numa sessão nos Estados Unidos, em dizer que adie a tributação ou a tarifação a partir da eleição. É inaceitável isso. Ou seja, você tem que estar dentro de um jogo para saber qual é o peso e o significado do país. Juliana, Ronaldo Caiado não consegue fazer uma crítica dura, contundente a Flávio Bolsonaro. A gente já viu o Romeu Zema, que é o outro candidato da direita, faz, o Renan Santos faz, mas o Ronaldo Caiado tem essa dificuldade. Hoje ele tentou avançar um pouquinho, né, e usou esse termo inaceitável e tal. Ele consegue esse descolamento que parece tentar? Parece tentar, Thaís, mas o interessante é a gente observar que nesse caso específico, nesse assunto, tarifas, e a movimentação de Flávio Bolsonaro fora do país, a gente não tem aliados políticos praticamente ao lado de Flávio Bolsonaro. E isso é muito forte pensando no início de uma campanha oficial, né, ao Palácio do Planalto daqui a pouco, né? A gente tem ali candidatos, obviamente, são oponentes nesse momento, tentando se descolar disso. Quando a gente vai conversar ali até com integrantes do PL, tem uma ala ainda que é muito refratária em relação a isso, não quer comentar esse assunto, ainda sente o peso do que os setores sentiram, como eles foram atingidos aqui no Brasil na atuação lá no ano passado de Eduardo Bolsonaro. Então, é um assunto muito sensível até mesmo para os integrantes do PL. E a gente não está vendo o próprio Flávio Bolsonaro buscando ali políticos aliados, porque não tem, é um assunto que já é visto pela política como muito delicado. O brasileiro não gosta de tarifas, ainda que ele vá fazer essa tentativa ali, a gente, claro, vai ver isso nas pesquisas, mas tem um pé atrás do brasileiro em relação a esse assunto e do eleitor, obviamente. Então, temos esses candidatos todos, né, ainda ali que quase do mesmo espectro, né, Caiado vem se colocando como a terceira via, mas estão ali do lado da direita, mas ninguém fazendo qualquer tipo de aceno para Flávio Bolsonaro nesse momento, ainda que ele tenha ido aos Estados Unidos, no entender do PL dele próprio, que é o que ele está colocando, para tentar reverter essa medida dos americanos. É a eleição das candidaturas puras, né? Exatamente. Não à toa o Caiado anunciou Gilberto Kassab, presidente do PSD, como seu vice. O PL também provavelmente vai cair na mesma solução. Obrigada, Juliana. Olha, o que a gente sabe, né, conversando com o entorno dos candidatos e com os operadores políticos que giram ali em torno da candidatura de Ronaldo Caiado. Ele está tentando reestruturar toda a sua estratégia de campanha. Por exemplo, o ex-governador não tinha um material de rede social, né? Que é hoje talvez a principal ferramenta de posicionamento político, de engajamento com os eleitores. Então, já começou uma mudança dessa. Ele tem vindo muito a São Paulo para encontrar com empresários, ser ouvido, mas ouvir também, e tem ouvido bastante coisa, porque muitos reconhecem a posição dele, mas não conseguem enxergar a possibilidade dele ganhar votos, dele crescer nas pesquisas. Pelo menos a gente não está vendo esse ganho até agora. Vamos ver quando a campanha começar. Jussara Soares já está em tela. Jussara, você está exatamente neste ponto de entender qual é a estratégia que Ronaldo Caiado quer botar na praça, especialmente nessa relação dele com Flávio Bolsonaro, o posicionamento que ele vai assumir entre Flávio Bolsonaro e Lula. Boa noite, bem-vinda, minha querida. Oi, Thaís, boa noite para você e a todos. Olha, Thaís, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, colocou aqui, está tentando colocar de pé uma estratégia de se colocar como uma voz mais sóbria, mais madura, num cenário bastante polarizado. Então, ele usa essa questão do tarifaço justamente para fazer críticas a Flávio Bolsonaro e também ao presidente Lula. E você tinha falado, falta uma
uma crítica mais dura a Flávio Bolsonaro. E aí, logo depois dessa declaração, ao repercutir a fala dele no Twitter, o próprio Caiado publicou chamando de puro oportunismo a atuação de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. E aí, abre aspas, o que diz Caiado? Flávio tenta transformar uma crise séria em palanque pessoal. O tarifaço está fazendo aqueles que produzem pagarem a conta pelos erros do nosso governante, ou seja, fazendo crítica ao presidente Lula. O país precisa de mais credibilidade. Então, ele resumiu aí nessa publicação dele, agora há pouco, Thaís, justamente a estratégia dele, é fazer críticas a Flávio Bolsonaro e a Lula e apontando que os dois vêm usando essa questão com os Estados Unidos para transformar em palanque, passando o tarifaço justamente como uma pauta eleitoral e não tratando isso como um assunto que preocupa o país, preocupa e ameaça o empresariado brasileiro. Então, é neste sentido que Ronaldo Caiado e sua equipe, eles vêm trabalhando para se posicionar neste assunto. E aí, Thaís, você que acompanha muito bem o mercado, conversa muito com os empresários, essa fala de Caiado vai muito no sentido de atender aquele desconforto, no mínimo desconforto, que os empresários expressaram ontem, depois da fala de Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, na audiência que tratava justamente dessas tarifas, que é o seguinte, ele tirou essa discussão da parte técnica e levou para o campo político. Diante desse desconforto, captando essa irritação do mercado com esse posicionamento de Flávio Bolsonaro e também, muitas vezes, não abraçando a proposta do governo nessa negociação, Caiado mira justamente esse meio termo para tentar se colocar, abre aspas, como um adulto na sala que poderia, de fato, fazer uma negociação com os Estados Unidos, claro, defendendo os interesses do país, mas negociando de igual para igual.